Pessoal, gravando aqui a resolução da lista, beleza? Então vamos lá. A razão de divisão entre a carga elétrica que passa por um fio condutor e o tempo gasto para essa carga fluir define uma grandeza elétrica chamada. Então vamos lembrar aqui, ó. Certo? Eu quero a razão entre a carga elétrica, lembrando que carga elétrica pra gente é o Q, beleza? Elétrica é a letra Q, beleza? Dividido, lembrando que a razão é divisão, carga elétrica, dividido pelo tempo, beleza? Então, dividido pelo tempo. Qual a fórmula que eu uso? Carga elétrica dividido pelo tempo. Lembra que é a intensidade de corrente? Então, Q sobre delta T. Então, a nossa resposta é o quê? Qual a grandeza? Então, eu sei lá, corrente elétrica. Beleza? Bem tranquilo. Certo? Exercício 2. Está correto sobre o conceito de corrente elétrica, exceto. Então, tem um errado entre essas 5. Vamos ver a letra A. Sentido convencional de uma corrente elétrica é o sentido usado na física para fins de estudo, ou seja, sentido da corrente no interior do condutor, que vai do polo positivo para o negativo. Certo? Na física, a gente usa do positivo para o negativo. Porém, o real, que é o dos elétrons, é do negativo para o positivo. Então, está correto. Beleza? Corrente elétrica é o sentido ordenado de cargas elétricas provocados por uma diferença de potencial, DDP. Corretíssimo. Essa é a definição perfeita sobre corrente elétrica. Para ver corrente elétrica, é necessário ligar a ponta de um fio isolante entre o polo positivo da pilha e a outra ponta no polo negativo. Opa, não é um fio isolante. Aqui tem que ser condutor, entendeu? Então tá errado esse aqui. Condutor, certo? Então, letra C. Só para terminar, para estabelecer corrente elétrica no circuito, necessita haver uma pilha que transforme energia química em energia elétrica. Sim, é a função da pilha. Transformar energia química em energia elétrica. Beleza? Isso estabelece uma corrente em um circuito. Claro, precisa haver um fio condutor. Tá correto? A unidade de corrente elétrica é o ampere. Lembra que eu tenho o símbolo da grandeza, beleza? E tem a unidade, que é o que vem depois do número. Está correto? Exercício 3. Em pilhas comuns, vem marcado um sinal positivo em um terminal e negativo em outro. Nessas pilhas, independentemente do tamanho delas, pequena, média ou grande, existe um número que indica essa diferença de potencial. Assinale a alternativa correta que indica esse número que aparece na pilha. Qual a unidade de medida que acompanha esse número? E o nome dessa grandeza física, respectivamente. Só pode ser a letra B, que vem na pilha, é 1,5 V, que quer dizer o volts, tensão ou DDP, certo? 4. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passa uma carga elétrica de 12 coulombs. Então, eu tenho uma carga elétrica de 12 coulombs a cada minuto. Então, eu tenho ΔT, que é o tempo de 1 minuto. Lembrando que eu preciso passar para o sistema internacional. 1 minuto, 60 segundos. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a... Então, eu quero achar o I. Eu sei que I é igual a Q sobre ΔT. Beleza? Então, só aplicando a fórmula. 12 dividido por 60, certo? Se fosse 120 por 60, seria 2. Como é 12, eu estou diminuindo esse número, certo? Então, vai ser um número menor. 0,2 ampere. Correto? Sabe-se que a carga elétrica de um coulomb corresponde
uma quantidade de carga elétrica de 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. A quantidade de carga elétrica em C transportada em 5,5 vezes 10 a 20 elétrons é. Então, esse exercício 5, eu posso primeiramente fazer uma regra de 3. 1 coulomb equivale a 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Beleza? Eu quero saber quantos coulombs, a quantidade de carga elétrica. Então, aqui é o X. Eu vou ter em 5,5 vezes 10 a 20 elétrons. Regrinha de 3. Beleza? Então, vou cruzar aqui. Dá 6,25 vezes 10 a 18 vezes X igual 5,5 vezes 10 a 20 vezes 1 dá ele mesmo. Então, o X, que é a quantidade de carga que eu quero encontrar, vai ficar 5,5 vezes 10 a 20 dividido por 6,25 vezes 10 a 18. O mais fácil de eu trabalhar aqui, ó, é aumentar esse 5,5. Então, se eu aumentar duas casas para cá, ó, passar para 550, beleza? Eu diminuo duas casas aqui, ó. Eu aumento aqui duas casas, a vírgula, beleza? E diminuo aqui, que vai para 10 a 18. Dividido por 6,25 vezes 10 a 18. Posso cortar aqui. Então, ficou o quê? 550 dividido por 6,25. Que é a mesma coisa de eu dizer o quê? Aumentando dois zeros aqui, multiplica aqui por 100. Beleza? Para tirar essas duas casas aqui, ó. Beleza? Dividido por 625. Isso aqui dá o quê? 88 coulombs, certo? E eu poderia também usar a formulinha Q igual a N vezes E. Vai dar o mesmo resultado. O número de elétrons que eu quero achar é de 5,5 vezes 10 a 20. O E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aí é fornecido. Se eu fizer essa conta, 10 a 20 vezes 10 a menos 19 fica 10. 5,5 vezes 1,6 dá 8,8 vezes 10, que dá 88 coulombs. E o 6, considerando que a quantidade de carga elétrica encontrada no exercício anterior, no exercício 6 aqui tinha que ser no exercício anterior, beleza? Esteja passando por um fio metálico durante 10 segundos com a intensidade de corrente elétrica. Beleza? Eu quero o I, eu achei a carga elétrica em um tempo de 10 segundos. Então, eu tenho uma carga elétrica de 88 coulombs do exercício anterior e um tempo de 10 segundos. Lembrando que eu vou achar a corrente elétrica em amperes. Então, dá 88 dividido por 10. 8,8 amperes. Certo? Exercício 7. Uma tensão de 1,5 volts aplicada a uma resistência de 0,3 ohms. Qual o valor da corrente elétrica produzida? O que eu quero? Ele está pedindo no exercício a corrente elétrica. O que eu tenho? Tensão, que tem o símbolo U, 1,5 volts. E deu a resistência, que é de 0,3 ohms. Beleza? Eu vou usar a formulinha do Rui. Resistência igual a tensão sobre I, que ela vira I igual a U sobre R. Lembrando que tensão é diretamente proporcional à corrente e resistência é inversamente proporcional à corrente. Certo? Então, só substituindo na fórmula, 1,5 dividido por 0,3, que é a mesma coisa, multiplicando em cima e embaixo por 10, 15 dividido por 3, que dá 5 amperes.
Beleza? Exercício 8. Um corpo condutor inicialmente neutro perde 5 vezes 10 a 20 elétrons. Considerando a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19, qual será a carga elétrica no corpo após essa perda de elétrons? Ele só quer saber a carga elétrica, o que para essa quantidade de elétrons. Só, beleza, perde ou ganha, isso aqui para a gente não vai ser irrelevante. Vou aplicar diretamente a fórmula, Q igual a N vezes E. O que eu quero achar? O N vale 5 vezes 10 a 13 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Então, a carga. Que 5 vezes 1,6, a gente fazendo vai achar 8. Beleza? 10 a 13 vezes 10 a menos 19 dá 10 a menos 6, certo? Então, eu vou ter uma carga elétrica de 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, certo? Isso aqui, na física, a gente pode chamar isso aqui também, ó, 8 nanocoulombs. Beleza? Esse nano vai aparecer muito em carga elétrica lá na frente no ensino médio. Deu 10 a menos 6. Na verdade, não é nano, é microcoulomb. Desculpa, isso é micro. Nano, vocês vão aprender lá que é 10 a menos 9. Beleza? Micro, 10 a menos 6. E tem o mili, do milímetro, que é 10 a menos 3. Beleza? Mais uma resposta, 10 a menos 6. Muito aceitável. 8 vezes 10 a menos 6. Beleza? Exercício 9. Sabe-se que um coulomb corresponde à quantidade de carga elétrica em 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Qual a quantidade de carga elétrica transportadas em 2,75 vezes 10 a 20 elétrons? Eu vou fazer também pela formulinha, Q igual a N vezes E. Beleza? Eu quero a quantidade de carga elétrica em 2,75 vezes 10 a 20 elétrons. Um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que vai ser o quê? 2,75 vezes 1,6. 2,75 vezes 1,6 é igual a 4,4. Beleza? 10 a 20 vezes 10 a menos 19 dá o quê? 10. Lembrando que eu mantenho a base e somos expoentes. Então, vai dar uma quantidade de carga elétrica de 44 coulombs. Letra B. Considerando que essa quantidade de carga elétrica passa por um fio metálico durante 4 segundos, qual será a intensidade da corrente elétrica? A intensidade de corrente elétrica é o I. E eu posso usar a formulinha carga elétrica, quantidade de carga elétrica pelo tempo. Então, o I, 44 dividido por 4, que dá 11 amperes. Certo? Beleza. 10. Que tensão elétrica é necessária para produzir uma corrente de 4 amperes em um resistor de 55 ohms? Ele quer a tensão elétrica, ele quer o 1. E deu a intensidade de corrente e a resistência. Lembrando, formulinha do Rui. Beleza? Só olhar o que ele está dando, pedindo. Ele está dando e pedindo no exercício. Se eu quero a tensão elétrica, eu vou fazer tensão igual a corrente vezes a resistência. Então, 4 vezes 55, beleza? Dá o quê? 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 220 volts. Beleza? Exercício 11. Que intensidade de corrente percorre um aquecedor de 110 ohms de resistência quando ele é ligado a. Então, ele quer a intensidade de corrente no exercício A, beleza? De uma resistência
de 110 ohms por uma tensão de 127 volts, certo? Lembrando, fórmula do Rui, se eu tenho que R igual a U sobre I, eu sei que I é igual a U sobre R. Então, 127 volts dividido por 110, beleza? Dá aproximadamente 1,15 amperes, beleza? E agora o mesmo exercício, só que por uma tensão de 220 volts, certo? Eu quero a corrente, eu tenho uma resistência de 110 ohms. Lembrando, a resistência não variou, posso falar que é uma resistência, é um resistor ôhmico, certo? E uma tensão de 220 volts, utilizando a formulinha do I, U sobre R, I igual a 220 dividido por 110. Tranquilo? Isso aqui, posso cortar, 22 por 11, 2 amperes. Tranquilo? Exercício 12. 4 pilhas de 1,5 volts cada uma, associado em série, informação importante, fazendo passar por circuito uma corrente com intensidade de 0,5 amperes. Qual a resistência do circuito? Ele quer a resistência, deu uma tensão de 4 pilhas em série, então eu tenho que multiplicar por 1,5, que dá 6 volts. E uma corrente de 0,5 amperes. Então eu sei que R, formulinha do Rui, U sobre I. É igual a 6 dividido por 0,5. Se eu estou dividindo 6 pelo 0,5, o resultado é o dobro de 6. Então, 12 ohms. Tranquilo? Muito fácil. Agora vai começar os exercícios de segunda lei de Ohm. Só recapitulando aqui a segunda lei de Ohm. Eu quero achar uma resistência através do material do fio, do comprimento de um fio e da área da seção de um fio. Lembrando, comprimento e material, que a gente chama de resistividade, é diretamente proporcional à resistência. Se eu aumento o comprimento e a resistividade do fio, eu estou aumentando a resistência, certo? Então, vamos ler o exercício 13. Um condutor de área transversal constante, comprimento L, tem resistência elétrica R. Cortando-se o fio pela metade, sua resistência elétrica será igual a... Se o comprimento do fio é diretamente proporcional à resistência, eu já poderia responder direto. A resistência do fio, do novo fio, a resistência do novo fio também será dividido pela metade. Do novo fio será também dividida por 2. Beleza. Mas vamos provar isso aqui, ó. Eu tenho o primeiro fio. Beleza? Então tem lá a primeira resistência. R igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área, certo? O segundo fio, fazer a comparação dos dois. No segundo fio, ele falou, ó, a área transversal constante, então o A é o mesmo. Comprimento foi dividido pela metade, porque ele cortou o fio pela metade, beleza? E o material do fio continuou o mesmo. Então a nossa nova resistência, se ele é o mesmo material, a resistividade é a mesma. Beleza? O comprimento eu dividi por 2 e a área se manteve constante. Tranquilo? Isso aqui, ó, eu posso escrever da seguinte forma. Mantenho o numerador, beleza? Mantenho o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. O que é o inverso de A sobre 1? É 1 sobre A, beleza? Então, a nossa nova resistência vai ser o quê? Ρ vezes L dividido por A vezes 2.
Olha lá. Isso aqui pra gente, ó, é a resistência do primeiro fio, ó, R. Lembrando que esse 2 aqui está embaixo. Então, tudo isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Beleza? Então, no lugar disso aqui, eu posso colocar R. Então, a nossa nova resistência vai ficar o quê? A resistência antiga dividido por 2. Entendeu? Olha lá. Tranquilo? Seguinte, 14. Se a resistência elétrica de um chuveiro é reduzida à metade, então eu tenho lá, beleza, a resistência está sendo diminuída pela metade, certo? Está sendo dividido pela metade. Mantendo-se constante a vazão, a temperatura da água, e tem que lembrar o seguinte, eu estou mexendo na resistência de um chuveiro. A tensão que vem da rua ou é 127 volts ou 220 volts. Ela vai se manter constante. Então, o U para a gente é constante. Ok? Sempre quando eu vou mexer em potência, entendeu? Na temperatura na água, eu tenho que mexer na corrente, na intensidade de corrente. Atenção, beleza? Então, eu vou usar sempre quando falar de chuveiro, estiver mexendo com resistividade, primeiro eu acho a nova resistência, depois eu vou na fórmula do Rui, certo? Então, beleza. Eu tenho que lembrar, a resistência elétrica dividiu pela metade. Se eu fizer o quê? Ó? U sobre R, vamos supor que a primeira situação tá assim. Ok? A segunda situação, eu dividi a resistência pela metade. Porém, a tensão, ela é constante, ela vem da rua. Entendeu? Se eu não falar no exercício que a tensão está mudando, a tensão tem que ser considerada constante. Está vindo 220 ou 127 volts da rua, ela mantém constante. Então, a nossa nova tensão, nossa nova intensidade de corrente vai ficar assim, U igual a R sobre 2. Lembrando, aqui é inversamente proporcional, então a corrente vai aumentar. Só para provar, mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então vai ficar o quê? 2U sobre R. O que é o U sobre R aqui, ó? É essa corrente aqui, ó. Beleza? Então eu posso escrever o quê? Que a segunda situação, a corrente da segunda situação é a primeira, beleza? Multiplicado por 2, certo? Ou seja, está aumentando a corrente. Olha lá, então é a letra A, ok? E o exercício 15 aqui, beleza? Vou fazer bem lento, é um exercício mais complicado e vai cair na prova. Considere 2 fios de alumínio de mesmo diâmetro, um com 2 metros de comprimento e outro com 20 metros. Se ambos forem submetidos à mesma tensão, qual dos dois pedaços poderá apresentar maior intensidade de corrente elétrica? Em que você se baseou para justificar sua resposta? Esse exercício está nos exercícios para ser feito em casa, na apostila. Poderia ser um exercício respondido bem rápido. Se eu estou aumentando o comprimento do fio, eu mantenho o mesmo material e mantenho a área. Eu estou aumentando a resistência do fio, certo? Pela segunda lei de Ohm. Se eu estou aumentando o comprimento em 10 vezes, eu estou aumentando a resistência em 10 vezes. Beleza? E o que eu posso afirmar sobre a intensidade de corrente? Aí eu tenho que pensar na primeira lei de Ohm. Beleza? Que é a formulinha I igual a U sobre R. Que é a do Rui, só manipulei as variáveis. Beleza? Se eu estou aumentando a resistência do segundo fio, resistência é inversamente proporcional à intensidade de corrente. Porque ele está falando no exercício que o U se mantém constante. Beleza? O U se mantém constante. Então, o que eu estou fazendo? Se eu estou aumentando a resistência do segundo fio, porque eu aumentei o comprimento é diretamente proporcional à resistência,
Pela primeira lei de Ohm agora, se eu aumento a resistência, o que eu faço com a corrente? Eu diminuo a corrente, beleza? Está diminuindo a corrente, porque ela é inversamente proporcional à resistência. Poderia simplesmente responder esse exercício assim, estaria de ótimo tamanho. Só o que acontece? Vou fazer passo a passo, beleza? Então ele fala o seguinte, que o comprimento, que o diâmetro do fio é o mesmo. Então, diâmetro, a gente fala de área, beleza? Diâmetro do fio quer dizer o quê? Diâmetro do fio quer dizer a área, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, primeiro fio e segundo fio, para fazer a prova, beleza? Então, é a mesma área, então, tudo igual. Beleza. O comprimento do primeiro, L, é 2 metros. Do segundo, 20 metros. Aumentou em 10 vezes, certo? Então, a resistência vai aumentar em 10 vezes, diretamente proporcional. E o material, que é a resistividade, beleza? É o mesmo. Ele falou do material de alumínio para os dois fios, não mudou o material, certo? Então, tem a resistência do primeiro fio, da segunda lei de Ohm. Rho, comprimento sobre área, beleza? Eu vou substituir aqui já o comprimento aqui, ó, beleza? Então, 2, certo? E o novo fio tem uma nova resistência de Rho 20 sobre a área, que é a mesma. Tranquilo? Vou melhorar isso aqui, ó. É igual a Rho. O que eu posso escrever? Vezes 2 vezes 10, dividido pela área, certo? O que é isso aqui pra gente, ó? Não é a resistência anterior? Então, eu posso escrever que a nova resistência é resistência anterior vezes 10. Se está aumentando a resistência, o comprimento em 10 vezes, está aumentando a resistência em 10 vezes. Lembrando que essa é a nova resistência, a R'. Tranquilo? Beleza. Certo. Então, eu tenho lá agora, no primeiro fio, intensidade de corrente igual a U sobre R. E do segundo fio, eu vou chamar de I', U sobre. Não manteve-se constante? Foi constante o U aqui, ó. Manteve-se constante, beleza? Então, o que é a nova resistência? Vou chamar de R'. Só que acontece? I', o R' eu vou substituir por 10R. U igual a 10 vezes R. Tranquilo? O que é U sobre R? Olha lá. Beleza? O que é U sobre R? Então, I', no lugar de U sobre R, vou colocar a primeira intensidade de corrente, só que dividido por 10. Ou seja, a segunda corrente, ela ficou igual à primeira dividida por 10. Vocês vão ter que acostumar a trabalhar com apenas letras, só comparação, entendeu? Isso vai ser usado muito no ensino médio. Então, respondendo a pergunta, se ambos forem submetidos à mesma tensão, qual dos dois pedaços poderá apresentar maior intensidade de corrente elétrica? Em que você se baseou para justificar sua resposta? Beleza? Então, eu poderia responder assim, ó. O primeiro fio, pois sua resistência é menor, beleza? Pois o segundo fio tem comprimento 10 vezes maior. Logo, sua resistência é maior. Beleza? A resistência do segundo fio é maior. Porém,
pela primeira lei de Ohm, certo? I igual a U sobre R, resistência é inversamente proporcional à corrente. Assim, a corrente do primeiro fio é maior. Beleza? Pois ele tem a resistência menor, corrente maior. Tranquilo?